1 Samuel capítulo 3, versículo 19. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. 1 Samuel capítulo 2, no versículo 26. 1 Samuel 2, 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. O profeta Samuel, no final do seu chamado, do seu ministério, ele vai convocar o povo, e ele vai resignar o seu cargo. E olha que coisa interessante, olha a fala, o discurso deste grande homem de Deus, que foi o profeta Samuel. Lá em 1 Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 3, 1 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 3, ele convoca todo o povo, e como ele precisava naquele momento resignar o seu cargo, e ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, e a quem defraudei, e a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vô-lo restituirei. Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. Olha que testemunho de vida, olha que referência. Samuel foi um espelho, Samuel foi uma referência, como homem de Deus, como homem de caráter, um homem que sempre teve uma boa conduta. E a palavra vai dizer, em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 19, 1 Samuel 3, 19, e vai dizer também em 1 Samuel 2, no versículo 26, que todas as palavras que saíram da boca deste profeta, todas essas palavras se cumpriram. Todas essas palavras era como um decreto no reino espiritual. Porque este homem era um homem ousado na terra e respaldado no céu. Era um homem que tinha vida com Deus. Era um homem que tinha testemunho. E quando ele reúne todo o povo, e ali toda a liderança, ele faz uma pergunta. Eu roubei algo de vocês? Eu peguei alguma propina de alguém? Eu fui desonesto com vocês durante toda a minha caminhada? E o povo disse, não, Samuel. Por isso que a Bíblia vai dizer, que o profeta Samuel, ele não somente agradava a Deus, mas ele também agradava aos homens. E é uma situação quase que impossível, porque não tem como você agradar homens e agradar a Deus. Mas este homem conseguiu levar uma vida tão assim, uma vida tão temente ao Senhor, tão comprometida com Deus, que a Bíblia vai dizer que este Samuel, ele tinha credibilidade com Deus e ele tinha credibilidade com os homens. A pergunta é,
Quem as pessoas dizem que nós somos? Qual a leitura que as pessoas fazem da gente? Quando as pessoas olham para você, como ela te define? Será que ela te define como homem de Deus, como mulher de Deus? Qual é a mensagem que você está passando para a sociedade, para o local que você trabalha, na sua faculdade? Qual a mensagem que você transmite para as pessoas? Uma coisa eu quero dizer para você. Quando você estiver diante de uma escolha, diante de uma decisão, em agradar a homens ou em agradar a Deus, deixa eu te dizer, decida agradar a Deus. Escolha agradar a Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4, 1 Tessalonicenses 2, 4, olha o que diz o texto. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, olha o que vai dizer o texto. Gálatas, capítulo 1, no versículo 10. Porventura, procuro eu, isso é o apóstolo Paulo, procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vai ter momentos na nossa vida que você vai ter que tomar decisão. Decisão que muitos não vão agradar da sua decisão. Mas o mais importante é você agradar a Deus. O mais importante é você agradar ao Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus. Não importa se as pessoas vão se afastar de você. Mas, se você estiver diante de uma escolha, e que essa escolha, ela pode agradar a homens ou agradar a Deus, decida agradar a Deus. Decida agradar a Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está nos conectando com o ambiente. Deus está nos conectando com pessoas. E como disse o apóstolo Paulo, nós estamos sendo provados. Deus nos prova a todo momento, para saber qual a nossa conduta, qual a nossa postura, qual vai ser a nossa atitude. Como eu vou me comportar? Porque nós sabemos que o Evangelho, ele caminha na contramão do mundo. O Evangelho caminha na contramão do sistema. Existe um sistema. E esse sistema, quando você abraça, você é agradável. Ele te proporciona felicidade. Mas lá na frente a conta vai chegar. Por isso que o Senhor tem nos colocado em ambiente hostil, ambiente onde se fala palavras torpes. E como que a gente tem se comportado nesses ambientes? Será que quando você chega no ambiente, eles mudam de assunto? Estão falando coisas que não devem? Ou quando você chega no ambiente, eles continuam falando a mesma coisa? Isso significa que você não tem respaldo, você não tem crédito com eles. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele chega num ambiente, ele tem que mudar o ambiente. As pessoas têm que dizer, não fala nada, vamos parar o assunto. Esquece, depois a gente conversa. Porque ele não gosta. Ele não compactua. E esses últimos dias na terra, o confronto vai ser ainda maior. Porque a Bíblia fala sobre isso. Naqueles dias eu vou mostrar aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que está disposto a pagar o preço, a carregar a cruz. Aqueles que está disposto a pregar o Evangelho genuíno, verdadeiro, na sua essência.
porque o preço é alto, não é fácil. Não é fácil, o preço é alto. E a sua posição, às vezes a família vai se afastar. Às vezes os melhores amigos vão se afastar. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro para você: é melhor agradar a Deus do que aos homens. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Lá em Ezequiel, no capítulo 33, o Ezequiel, capítulo 33, fala do atalaia. Qual era a função do atalaia? Israel tinha várias torres. Em todas as fronteiras era colocado um homem que era, o vigia, que era o atalaia. E esse atalaia recebia um chofar. Todos eles tinham um chofar. Qual era a função do toque desse chofar? É porque ele não poderia dormir ali, o atalaia. Se o inimigo entrasse em Israel, se o inimigo fosse atacar Israel, e a Bíblia vai dizer, olha, vamos lá, Ezequiel 33, a partir do versículo 2. Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dar por avisado salvará a sua vida. Versículo 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Isso é muito sério. Existia, uma lei sobre o atalaia, dizendo o seguinte: olha, se ele dormir no plantão, e se o inimigo vier, ele esquecer de tocar a trombeta, aquelas pessoas que foram mortas, ele vai ser sentenciado à morte, ele vai pagar pela vida daquelas pessoas. Mas se ele tocar a trombeta, e o exército inimigo entrar e matar as pessoas, ele está isento dessa sentença. Por quê? Ele tocou a trombeta, ele fez a sua parte, então ele está isento de qualquer condenação. Esta palavra é para mim e para você. Deus está preparando ambientes hostil, ambientes que falta a presença de Deus, mas quando você chega, você é a presença de Deus. Você entra naquele ambiente, você é a presença de Deus. Quando você vai visitar qualquer parente, qualquer amigo, você é a presença de Deus. E Deus está criando situações para que o pecado seja denunciado, para que a mazela seja denunciado, não com o propósito de julgar, de apontar, não, mas Deus está te levando em ambientes para que você possa ajudar a libertar aquela pessoa. E muitas pessoas chegam no ambiente e acabam entrando na piadinha, na risadinha, no ambiente, e com medo de perder amigos, com medo de se posicionar, com medo de ser um crente chato. É lógico que nós precisamos ter postura, você tem que ter sabedoria. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso, que é importante você buscar a sabedoria do alto, para que você possa saber entrar e saber sair.
Mas a Bíblia diz, querido, se você está vendo essa pessoa para o caminho errado, se você está vendo que a atitude dela vai levar à morte, você está vendo que a direção que ela está tomando vai levar essa pessoa para o inferno, Deus está dizendo, se você não se manifestar, ela vai para o inferno e a vida dela será demandada de você. Quando nós nos alistamos no exército, querido, você tem que entrar 100% de cabeça. E Deus não chamou você para ser apenas um simpatizante, um espectador. Deus te chamou para ser um profeta. Qual o motivo de estar aqui nesta noite? Qual o motivo de termos essa reunião aqui nesta noite? Lá fora o projeto é muito maior. O projeto é muito mais extenso. Aqui é o posto de combustível, aqui é o lugar onde você se abastece. Mas Deus quer que você gaste essa gasolina lá fora. Deus quer que você gaste esse combustível lá fora. Deus quer que você se posicione. Onde você entrar, querido, tem como ter sabedoria, tem como você ser um homem sábio, uma mulher sábio, e contaminar aquelas pessoas. Interessante que, quando você está cheio de Deus, quando a presença de Deus está em você, querido, você chega no ambiente e as pessoas notam na hora, as pessoas percebem na hora. Por quê? Porque você tem o respaldo do céu, você tem a sua vida sem brecha, a sua vida está conectada com o reino de Deus. Você não dá espaço para os demônios te acusar. E quando você entra, você não vai precisar de falar nada. Lá em Lucas capítulo 19, ali no versículo 8, quando Jesus foi convidado, na verdade não foi convidado, o próprio Jesus se convidou, Zaqueu, eu vou entrar na tua casa, eu vou lá tomar um café com você, eu vou almoçar com você. E Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem, que tinha uma vida ilícita. E quando Jesus chega dentro da casa de Zaqueu, Jesus não falou nada. Olha o que Zaqueu vai falar para Jesus. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Mas Jesus não falou nada. A sua presença denuncia o pecado. A sua presença, quando você chega para alguém e ele vê que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não precisa nem às vezes combater, ele mesmo vai até você. Às vezes você nem vai precisar falar para ele, você tem que largar esse cigarro, você tem que largar essa bebida, você tem que largar essa prostituição, você está tão mergulhado no óleo, a presença de Deus é tão forte em você, que a pessoa mesmo vai dizer, olha, eu vejo pecado dentro de mim, porque a presença dentro de você denuncia o pecado dela. A presença de Jesus na casa de Zaqueu, mostrou que ele era um ladrão, que ele era um corrupto. Jesus não precisou de falar nada. Mas vai ter momentos que você vai ser persuadido a falar, a dizer. Quantas pessoas que têm conselhos totalmente quebrando princípios, pessoas que vão buscar um refúgio em alguém, olha, rapaz, eu acho que eu vou separar, não aguento mais aquela mulher. E o que o mundo aconselha? É isso mesmo, cara, ficar solteiro é melhor, você vai arrumar aí várias mulheres, isso é o conselho do mundo. Mas nós, como homem de Deus, querido, por maior que seja o problema no casamento, nós temos que aconselhar, olha, busca restituição, busca a presença de Deus, não separe, é prejuízo para todo mundo. E muitas das vezes a gente se cala, a gente se acovarda, e a Bíblia está falando algo muito sério. Se você se calar, essa pessoa, ela vai para o inferno, e a vida dela será cobrada na sua vida, querido.
Só que o mundo está fazendo uma leitura de mim e de você. As pessoas estão olhando para nós, não por aquilo que nós estamos falando, mas como que a gente está se comportando. Tem muitos crentes dando mau testemunho. É lamentável. É lamentável, muitas das vezes, o que os crentes têm passado para as pessoas lá fora. Mas é possível a gente fazer a diferença. É possível a gente ser diferente. É possível, é só você querer. Sabe aquelas pessoas, querido, que eu costumo dizer, que parece que na porta da igreja tem um guarda-roupa. E dentro desse guarda-roupa tem a vestimenta de ovelha e a vestimenta de lobo. Quando ele entra na igreja, ele se veste de ovelha. Mas quando ele sai, ele pega a vestimenta de lobo. Aqui é glória a Deus, é aleluia, a paz do Senhor, irmão. Mas lá fora é um carrasco. Dentro de uma igreja, dentro da igreja ele é uma coisa. Mas fora da igreja ele se transforma. Ele se revela quem verdadeiramente está dentro dele. A Bíblia nos chamou, querido, para ser exemplo, para ser referência. Para ser referência. Lá em Tito, capítulo 1, a partir do versículo 7, vai falar de líderes. Todos que estão aqui são líderes, amém, querido? Todos nós somos líderes. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo. Aqui as características de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, amém? Piedoso, justo, que tenha domínio sobre si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Deixa aí, olha só. Qual o respaldo que você tem? Se você não tem uma vida em Deus, como que você vai exortar alguém? Como que você vai disciplinar alguém? Se você está falando de algo que você não vive. Pelo amor de Deus, tem pessoas que é uma bênção aqui na igreja. É uma bênção quando está perto dos irmãos. Mas quando chega em casa é um carrasco. Quando chega em casa, querido, ofende a família, ofende a esposa, ofende os filhos. E a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, se você não governa bem a sua casa, como que você quer governar as coisas de Deus? Primeiro seja exemplo na sua casa, seja exemplo na sua família. O meu ministério mais importante é a minha família. É o mais importante, é a minha família. Como eu me comporto na minha casa? Como que eu me comporto com meus filhos, com a minha esposa, com meu marido? Como que eu me comporto? É o nosso ministério mais importante, a nossa casa. Seja homem de Deus, primeiro na tua casa. Seja mulher de Deus, primeiro na tua casa. Para que você possa não ter com quem te apontar, querido. Porque nós seremos provados, desafiados na nossa conduta. O reino espiritual é muito vivo. Talvez eu não vejo como que você se comporta na sua casa. Eu não vejo, mas o Espírito Santo vê toda coisa, todas as coisas. E o diabo também vê, querido, como você tem se comportado dentro da sua casa. Talvez você se apresenta como um santo para mim, como uma pessoa maravilhosa, mas dentro de casa, espanca a esposa, agride os filhos com palavras torpes, com palavras duras. Como que pode jorrar água boa e água ruim da mesma fonte? De jeito nenhum, querido. De jeito nenhum.
Ou você é homem de Deus e mulher de Deus dentro da sua casa, ou não é em lugar nenhum. É lógico que é normal, querido. É normal, muitas das vezes, uma discussão, mas em relação a caráter, a conduta, a posicionamento, a não liberar palavras negativas. Tem pais dentro da igreja que fala coisa absurda com filhos, com esposa, amaldiçoa. Pelo amor de Deus. Às vezes, é o que eu falei, às vezes acontece, querido, algo, um atritozinho. São coisas que acontecem. Por exemplo, esse tal de TPM aí, meu Deus do céu. Tem hora que eu falo com a pastora, amor, mas hoje você está uma chata, viu? Não, hoje você está uma chata. Aí ela fica mais nervosa ainda. Mas agora, eu preciso me posicionar na minha casa, na minha família, porque os demônios também estão vendo, querido. Lá em Atos capítulo 19, ali a partir do versículo 15, os judeus exorcistas, viu que funciona em nome de Jesus, viu que funciona, e aí eles foram expulsar demônio. Olha e não tinha vida com Deus, mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Versículo 16, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Deus vai nos colocar diante de situações, onde Ele vai nos usar poderosamente, mas se você tiver uma brecha, querido, você vai ser envergonhado. É esse tempo que nós vamos viver no altar da igreja. Se levita estiver aqui em cima, com mentira no seu coração, fornicando, ele corre o risco de ser fulminado nesse altar. Serve para mim também esta palavra, querido. A Bíblia diz, é aquele que está de pé, vigie, para que não caia. Chegou um tempo, e nós vamos ver muitas notícias, de pessoas que estão brincando no altar do Senhor, vai ser fulminado no altar. A Bíblia diz que quem muito é dado, muito será cobrado. Eu tenho falado desse grande avivamento que nós vamos viver na terra, um avivamento de temor, de poder, de autoridade, mas só vai viver a plenitude desse chamado, aquele que tem a sua vida no altar do Senhor, e não tem brecha na sua vida. Se você tem brecha, querido, vai acontecer, olha, eu conheço Jesus, cara, Jesus eu conheço, o diabo falando, Jesus eu conheço, eu também conheço Paulo, e você quem é? E você quem é? Ser usado é muito bom, mas o melhor é ser aprovado. Ser usado não significa que você é aprovado. Pastor, é possível ser homem de Deus, mulher de Deus? Sim. É possível ter um ajuste hoje, e eu mudar a minha forma, as minhas atitudes, o meu comportamento? É possível sim. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante isso. 1 João 1,9, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te limpar de toda injustiça. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, Miqueias 7, versículo 18 e 19, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Tem jeito sim. Tem como você ter um ajuste hoje. E são nas coisas pequenininhas que o diabo está te pegando. É uma mentirinha, é uma nota superfaturada. A verdade sempre vai prevalecer.
Ah, pastor, mas no meu trabalho, se eu não fizer isso, eu vou ser mandado embora. Seja mandada embora. É melhor você agradar a Deus do que aos homens. Ah, mas se eu não fizer, não faça, querido. Você não pode compactuar com o pecado de maneira alguma. Porque senão você não vai viver a plenitude do seu chamado, do seu ministério. Se você não tiver com a sua vida no altar do Senhor, você não vai ter respaldo do céu. Mas quando você, querido, tem uma vida no Senhor, a sua palavra vai ser um decreto no reino espiritual. Por isso que a Bíblia fala sobre Samuel. Samuel, tudo o que ele falava, acontecia. A palavra que ele liberava, acontecia. Você imaginou isso? Por quê? Porque Samuel era um homem que tinha vida com Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé. Você quer ajustar a sua vida com o céu hoje? Nós vamos fazer uma oração aqui. Você vai ajustar a sua vida com o céu. Porque Deus quer te usar poderosamente. E Ele vai te inserir em ambientes para que a tua presença venha mudar aquele ambiente. A presença de Deus vai ser tão forte na sua vida. E por causa do seu posicionamento, Deus vai te honrar. Deus vai te respaldar. Não importa. Profeta não tem muitos amigos, querido. Olha na Bíblia, se profeta tem muitos amigos, não tem, porque o profeta denuncia, o profeta, ele fala a verdade, ele fala a verdade, ele não está nem aí se vai ficar feliz ou não, se vai sair da igreja ou não, o profeta não importa, o compromisso dele é com Deus. É um culto como esse, tem muitas pessoas que não voltam mais, mas o meu compromisso é com o Senhor, não vou deixar de pregar a verdade. Não vou deixar de pregar a verdade, eu quero estar bem com Deus, eu quero estar bem com o Espírito Santo. Assim também deve ser você. Se posicionar para viver algo tão grande que você vai viver. Deus, Ele tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você. Eu quero fazer uma oração específica. Uma oração específica. Todos vocês fecham os olhos. Primeiro, aqueles que são casados, maridos. Vocês vão repetir comigo. Vocês que são casados, maridos. Diga assim: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus. Eu quero pedir perdão, como marido, como sacerdote, como pai. Eu quero pedir perdão, por muitas das vezes, eu fui indelicado, na minha postura, como pai, como marido. Senhor Jesus, me perdoa, se eu liberei palavras, para minha esposa, que não agradou ao Senhor. Palavras de maldição, palavras, Senhor, que feriu, que machucou. Senhor Jesus, me perdoa, por palavras que liberei sobre os meus filhos. Eu te peço perdão, mas a partir de hoje, eu me arrependo dessas palavras, do meu posicionamento, da minha atitude. Senhor Jesus, por não ser o sacerdote da minha casa, por ser um pai omisso, um pai ausente, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. As mulheres agora, as esposas casadas, diga assim: Senhor, todas as mulheres que são casadas, Senhor, quero pedir perdão, porque eu não fui uma mulher sábia na minha casa. Pelo contrário, eu fui uma mulher tola. Mas a partir de hoje, eu serei uma mulher de Deus,
uma mulher sábia, uma mulher que ora, uma mulher que paga o preço, uma mulher que intercede pelo meu marido, pelos meus filhos. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu quero me posicionar como uma mulher de Deus, na minha casa, com meu esposo, com meus filhos. Amém, Jesus. Agora os filhos, todos aqueles que não são casados, os filhos, diga assim: Senhor Jesus, eu quero pedir perdão, por muitas das vezes desobedeci, fui insubmisso para com meus pais, e muitas coisas que eu tenho colhido na minha vida, foi por causa dessa desobediência. Mas hoje, Senhor, eu quero me ajustar com o Senhor. Me perdoa pelas palavras que eu liberei contra os meus pais, pela insubmissão. Me perdoa, em nome de Jesus. Agora todos vocês, levantem as mãos, todos vocês. Diga assim: Senhor Jesus, me perdoa pelo meu posicionamento, pelas minhas atitudes. Me perdoa pela minha conduta. Me perdoa. Muitas pessoas foram para o inferno. Muitas pessoas poderiam ter alcançado a eternidade, mas por causa do meu mau testemunho, por causa da minha conduta, eles, Senhor, entraram por um caminho de derrota. Mas hoje, Pai, eu estou aqui para me ajustar diante da Tua presença, e eu te peço perdão. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo, por muitas das vezes deixei de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Senhor Jesus, a partir de agora, eu assumo uma postura, uma atitude diferente da minha vida, porque eu sei que o meu chamado eu vou cumprir nesta terra, e eu quero, a partir de hoje, me posicionar no Senhor, porque eu quero ser ousado na terra e ter o respaldo do céu. A partir de hoje, eu sou um homem diferente, uma mulher diferente. A partir de hoje, eu serei chamado como homem de Deus, como mulher de Deus, porque hoje eu tomo uma decisão em Ti. Tudo aquilo que me afasta de Ti, tudo aquilo que me faz pecar, tudo aquilo que me leva para longe da Tua presença, Senhor Jesus, nenhuma acusação virá sobre a minha vida, porque hoje eu me torno um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que vai fazer uma grande diferença nesta terra, em nome de Jesus. Senhor, eu quero uma nova história.